que eu tenho que saber da regra 6, gente? Por isso que eles são chamados casos super especiais. Nós temos 3 palavras: pseudo, alerta e menos. Essas 3 palavras nunca mudam. Quando eu uso alerta, quer dizer em estado de prontidão. Quando eu uso pseudo, é uma coisa falsa. Então, você não é aquele profissional. Então, você é um pseudo profissional. Você está se fingindo, fazendo-se passar por aquele profissional. E o menos, eu escuto demais, menos. Pelo amor de Deus, não me cometam esse erro. Essas 3 palavras jamais poderão mudar. Nem colocar A, nem colocar O e nem colocar A. Então, não existe pseuda, não existe alerto e não existe menos. Vejam só. Ela é uma pseudo-médica, quer dizer que ela é uma falsa médica. Eles são pseudo-cirurgiões, quer dizer que eles são falsos cirurgiões. O falso muda, mas pseudo não. Ela é uma pseudo-artista, quer dizer que ela é uma falsa artista. Os bombeiros ficam alerta, os bombeiros ficam em estado de prontidão. Então, não pode pluralizar o alerta. O exército está alerta, quer dizer que ele está em estado de prontidão. As forças armadas estão alerta, quer dizer que estão em estado de prontidão. Ela ficou menos ansiosa, mas o que eu mais escuto, ela ficou menos ansiosa. Por favor, não cometam mais esse erro. Tenho menos atividades hoje, ficarão menos bravas, eles eram menos tolos, elas são menos bobas e ficaram menos agitadas. Então, essas 3 palavrinhas nunca se alteram. Por quê? Porque elas são invariáveis. Então, vamos lá. Aqui é só para usar o pseudo. Então, já sei que ele é invariável. Eu vou ter que falar o quê? Aqueles voluntários são pseudo-caridosos. Eles são falsos. Trata-se de pseudo-especialista. Também falsos. Vimos no quintal um pseudo-escorpião, quer dizer, um bicho fingindo que fosse um escorpião. Eles eram pseudo-sábios, falsos. As pseudo-feministas estão na televisão, são falsas. Aquelas garotas são pseudo-atletas, estão fingindo de atletas. Há muitos pseudo-religiosos, falsos religiosos. Ele é um pseudo-homem, quando tem H. Olha bem, pseudo termina com O. Então, quando tem H e outro O, tem que usar o hífen. Aqui não tem nem H nem O, então não usa hífen. Então, ele é um pseudo-otorrino, quer dizer, aquele que cuida do nariz, da garganta. Há no governo alguns pseudo-intelectuais, quer dizer, são os falsos intelectuais. Então, o pseudo nunca vai mudar e significa falso. Está fingindo que é aquele profissional. Alerta sempre vai significar em estado de prontidão e também não muda jamais. Então, precisamos estar sempre alerta em estado de prontidão. Os guardas vigiavam alerta o portão principal, vigiavam em estado de prontidão. A menina esperava alerta a chegada do pai, quer dizer que ela estava em estado de prontidão. As pessoas aguardavam alerta o resultado das eleições em estado de prontidão. Os alunos ficaram alerta em estado de prontidão. As sentinelas sempre estão alerta em estado de prontidão. Os seguranças ficam alerta na entrada do banco em estado de prontidão. Os soldados estavam alerta em estado de prontidão. Os animais pareciam alerta aos inúmeros ruídos que ouviam na floresta em estado de prontidão. Com os bandidos soltos
por causa da pandemia, a população ficou alerta, quer dizer, ficou em estado de prontidão. E o menos, igualzinho ao pseudo e ao alerta, nunca vai mudar. Então, eu vou dizer que nós estamos com menos carros no estacionamento, há menos motos nas estradas, a cidade está mais civilizada com menos gente, os brasileiros ganharam menos medalhas, na classe há menos moças que rapazes, mais amor e menos confiança, saíram menos meninas que meninos, havia menos alunas na sala de aula. Alagoas é o estado menos populoso, as praias estão menos cheias, as pessoas ficaram menos impulsivas, a roça ficou menos populosa. E aqui eu coloquei os 3 para que vocês usem corretamente. Lembrando, em um dos 3 muda. Então, vieram menos pessoas para a exposição, ela é pseudo-administradora, por isso ficamos sempre alerta. As frutas chegaram menos estragadas, ele é um pseudo-cirurgião, o exército tem de estar sempre alerta. Com tanta corrupção, o povo precisa ficar mais alerta para exigir punição para os culpados. Aquela mulher é uma pseudo-espiã, havia menos professoras na reunião, o aluno ficou alerta diante da situação, elas eram pseudo médicas, ela parece menos ingênua. Então, tem como errar? Sabendo que as 3 palavras nunca mudam, porque elas são invariáveis, então, pseudo não ganha A nem S, alerta não ganha O nem S, e menos nunca vai ganhar A. E aqui são frases avulsas, que é para você prestar atenção e saber colocar corretamente. Na prova cai assim, aí ele vai pôr letra A, pseudo, aí ele vai pôr na hora, pseudo, menos, pseudo, alerta, para ver se você sabe completar corretamente. Ok? Um beijo para todos, curtam, compartilhem, estudem muito para tornarem o Brasil um país com muitas pessoas inteligentes e estudiosas. Bye, bye.